Chegamos para mais uma aula da semana e hoje eu vou usar essa lãzinha aqui, olha, vou mostrar no detalhe para vocês, que chegou lá da Empório dos Tecidos. É uma malha de baixa elasticidade, ela tem uns detalhezinhos de brilho, estica um pouquinho, ela é bem maleável, bem leve, você pode usar outras malhas que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A gente vai fazer então a modelagem e a costura para a gente ter essa peça aí no nosso guarda-roupa nessa meia estação, né? O que eu vou fazer, gente? Ó, lembrando que o cardigan, ele é uma sobreposição. Tem outros modelos aqui no canal que eu vou deixar linkado aí na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Aqui eu vou dar uma incrementada nesse modelo mais simples que eu já fiz. Então eu vou fazer uma manga mais volumosa, né? Eu vou deixar aí uns detalhes mais elaborados. Então ele é uma peça que vai vir por cima de outra. Como ele tem manga, indica que a gente vai usar em dias mais frios, então é provável que a gente também esteja com uma outra peça de manga por baixo. Então é interessante você fazer ele uma numeração acima, tá? Ou você coloca bastante folga aí nas suas medidas. Então, por exemplo, ó, a quarta parte do meu busto, ela é de 23 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar folga, já vou começar a trabalhar com folga aqui nessas minhas medidas. Então, se a minha medida certinha de quarta parte de busto, né, que é o busto dividido por 4, é 23, eu vou colocar aí uns 3 centímetros a mais. Por que parece que é pouco, mas não é? Porque aqui a gente está trabalhando na quarta parte. Lembra que a gente pegou o total do busto e dividiu por 4. Então, toda essa folga que a gente vai colocar na quarta parte vai multiplicar por 4 no final. Então, na verdade, eu não estou colocando 3 centímetros. Eu estou colocando 3 vezes 4, que no total dá 12 centímetros de folga na minha peça, tá? Então, a gente tem que tomar só esse cuidado aí. Então, vamos lá, ó. Vou fazer aqui uma linha em esquadro com essa medida. Então, de 23 vai para 4, 25, 26. E aí, vamos colocar, então, o comprimento. O cardigan é interessante a gente colocar um comprimento abaixo da linha do quadril. Então, ponto mais alto do ombro, passando pelo busto. Vou colocar uma medida que vai até o meu joelho. Eu vou colocar 102, um pouquinho abaixo do meu joelho. Então, 1,02 m aqui nesse cardigan, para ele ficar bem comprido, bem confortável. 102. Vamos fechar esse retângulo. Estou aqui então com esse retângulo inicial com essa medida de quarta parte de busto mais o meu comprimento total. A medida do decote a gente mede com a base do degolo, né? Então, como está aparecendo aí na imagem, a gente vai pegar a base do pescoço, dividir por 6, somar 1 para frente. Então, a gente vai colocar aqui essa medida de base para a gente ter referência, tá? Então, ó, do centro-frente eu abro e aí a gente coloca o ombro. Então, o meu ombro certinho é 11. Só que eu vou fazer esse ombro mais deslocado para o braço. Sabe aquela manga que já começa no meio do braço? É interessante fazer assim porque fica mais confortável, tá? Mas a gente precisa dessas marcações de estrutura certinho, como se a gente estivesse fazendo uma basezinha e tendo referência para fazer as alterações das medidas, tá? Aí aqui na minha cava, circunferência de cava dividido por 2. Você já vai botar uma circunferência aí com um pouco de folga. A minha cava certinha de base, ela é 46. Né? Então, 46 dividido por 2 daria 23 aqui. Já vou colocar folga. Então, de 23 eu vou colocar 27, para deixar uma manga bem folgadona. Daí eu esquadro aqui, para não perder essa altura. Aí, aqui na minha queda de ombro, eu vou colocar 3 centímetros na frente. Você pode ir até 4. Ligo aqui onde vai ser esse meu decote. Aí, o que a gente vai fazer? Ao invés de a gente traçar aqui a curva da cava, a gente já vai ampliar esse ombro. A gente vai fazer a ampliação aqui para deixar esse ombro mais caído, no braço. Aí, você vai pegar a sua fita e vai medir no seu ombro onde você quer, até onde você quer ampliar ele, que é onde vai começar a sua cava, tá? Então, eu vou aumentar aqui em 15 centímetros. Então, eu vou vir aqui, ó, até com outra cor para destacar melhor para você, e vou aumentar em 15 centímetros. Então, a minha manga, na verdade, ela vai vir aqui. A gente vai fazer quase que uma manga japonesa, tá? Essa altura de cava, ela vai ter que aumentar. Então, a gente colocou aqui para ter referência. Porque se eu fizer aqui, ela vai ficar muito pequenininha. Então, eu vou dar uma ampliada nela para poder essa manga ficar mais solta. Então, ó, só pra gente não ter dúvida, eu coloquei 15 centímetros, né? Então, nessa altura que eu defini, eu vou medir aqui, olha, o meu braço, para minha manga não ficar apertada. Então, eu tenho nessa região 30 centímetros. Aí, no caso aqui, seria 15, né? Porque é metade, que é frente e costas a volta. Então, eu colocaria 15 aqui. Mas, eu vou fazer o quê? Vou aumentar, tá? Então, eu vou aumentar para 20. Eu vou aumentar uns 5 centímetros aqui para essa manga ficar bem solta do meu braço. Então, como que eu faço essa medida, ó?
Eu esquadro nesse ponto aqui, que vai ser a minha cava, né? Deixa esquadrado aqui, olha, para você não descer aleatoriamente em qualquer ângulo. Então, você vai esquadrar nessa linha e vai descer os 20 centímetros. Desculpa, você vai descer a sua medida, né? No caso, a minha certinha 15, eu aumentei para 20. Aí aqui eu vou fazer uma leve curva, ó, para poder encontrar essa parte aqui da lateral. Sendo que aqui eu não posso deixar essa peça com a minha medida certinha. Eu vou ter que abrir para dar uma ampliada. Eu também não gosto de abrir assim na lateral, porque fica aquela ponta na lateral voando. Antes da gente fazer isso, eu já vou marcar meu molde traseiro. Que é o quê? É nesse ponto aqui, olha como é importante a gente fazer as referências do corpo primeiro. Aqui é minha medida de ombro estrutural do meu corpo, né? Aqui foi a minha queda de ombro que eu dei na frente. Então eu vou vir aqui e vou marcar metade. Se eu fiz 3 centímetros para frente, eu vou marcar 1,5 para ser a minha queda de ombro traseira. Então, do ponto aqui do meu decote, eu vou passar por aqui e vou chegar na minha medida de ombro certinho, né? Vou medir aqui, ó, deu quanto? Ó, vamos ver. Total, eu fiquei com 27. Então, nesse ângulo aqui mais alto, eu vou até o 27. Pronto, então aqui é a minha peça de trás, tá? A minha peça, meu ombro traseiro, ele é mais alto. E aí, quando eu for cortar, eu corto primeiro aqui por fora, dobro, para cortar a parte de dentro. E o que é importante fazer também? A gente vai abrir aqui nesse centro, não precisa ser certinho não, tá? Só abrir no meio do molde para a gente poder acrescentar volume, né? Não vai separar em cima, a gente só vai abrir e afastar essas partes aqui. Ó, se você quiser colocar um abotoamento no seu cardigan, você pode. É só você acrescentar o transpasse aqui para botar o botãozinho. Só que essa malha é muito fininha e a proposta desse modelo é usar ele de sobreposição, só jogar por cima mesmo, então ele não vai ter abotoamento. Para isso, eu vou só fazer aqui o desenho do meu decote e ampliar o corpo da peça. E aí a altura do decote, você pode botar qualquer uma, porque na verdade a gente não vai ter esse decote encaixadinho no pescoço, né? A peça vai ficar aberta. Então eu vou medir aqui, ó, uns 10 centímetros. Você pode fazer o shape aqui de um decote redondo, de um decote V, bem seu critério. Deixa eu pensar aqui, ó. Essa malha, ela não tem aquele problema de... Malha, na verdade, não desfia, né? Então, você não precisa ter a obrigação de fazer um acabamento. Um dos vídeos aqui abaixo, que foi do cardigan branco, eu fiz ele todo no viés. Então, você pode fazer o acabamento em toda a frente no viés para a sua peça não ficar cortada só no fio, né? Porque a malha, geralmente, ela vai enrolar. Então, assim, dispensa acabamento, a não ser que você queira deixar ela mais refinada. Aí você ou coloca uma malha sanfonada, né, que é aquelas malhas que a gente usa para fazer acabamento de gola de camiseta de algodão. Então, você pode fazer esse acabamento na borda, pode fazer a bainha na galoneira ou pode deixar só no fio. Você pode, né? E aí, dependendo do acabamento que você vai fazer, aí você define o decote, por isso que eu tô falando isso. Porque se você for colocar, por exemplo, viés ou a malha sanfonadinha, eu prefiro colocar um decote V, porque aí na hora do acabamento você vai direto, do que fazer esse ângulo do decote redondo. Só deixa o decotezinho redondo aqui se você for deixar só no corte do fio. Então, como eu ainda não sei qual acabamento eu vou fazer um Vzinho, tá? Mas vai ser um Vzinho assim, olha, não reto. Vai ser ele meio curvadinho, ó, bem de leve. Porque aqui no final, ao invés de eu fazer esse bico aqui, que aí no acabamento também vai atrapalhar, eu dou uma arredondada, ó. Porque aí a gente vem e faz isso aqui, ó, direto, tá? E aí facilita a nossa vida, facilita a nossa life na hora do acabamento. Então, gente, ó, vou só abrir aqui no meio da peça. Então, eu vou acrescentar o volume para minha peça vestir o meu corpo sem ficar agarrada, né? E aí eu coloco um papel embaixo, outra folha. E aí você vai dar essa folga de acordo com o que você deseja, né? Na hora da folga de vestibilidade não tem regras. Então eu vou abrir aqui e vou falar quanto que eu fiz para te dar uma referência. Eu gosto de colar a frente reta para manter ela retinha. Ó, para você saber quanto que eu abri na minha peça, aqui na barra ficou com uma abertura de 18 centímetros aqui na barra, tá? Prontinho. Nosso molde está finalizado, a gente vai cortar e costurar. Ah, não, tá finalizado não, pera, falta a manga. Ó, qual a diferença que a gente vai fazer aqui também no decote traseiro? A gente vai deixar ele mais alto um pouco, tá? Deixar igual não, na frente. Atrás a gente faz ele redondinho mesmo, um pouco mais alto. Tem aqui, ó, uns 4 centímetros abaixo daquele retângulo inicial que a gente fez no início. Base da manga pra gente finalizar o molde. Essa base aqui
eu ensino dentro da plataforma Daisy Costa Academy Membros. Então é só você clicar no link que está aí na descrição para ver qual plano melhor te atende e se tornar assinante e ter acesso a todos os cursos da Escola Daisy Costa Academy, desde formação, a moda praia, a moda fitness e tudo que você precisar. E também ter as lives semanais de mentoria, tá? Mas tem uma base de manga bem simples aqui no canal, que eu também vou deixar aqui na descrição para vocês. Dá para fazer, tá? Só que ela é mais curtinha, daí você vai colocar o comprimento final. Essa aqui é a base da manga, passa para o papel. Agora, a gente vai tirar da nossa cabeça de manga aquela medida que a gente já acrescentou na peça. Então, a gente invadiu a manga quando a gente cresceu o ombro. Então, a gente não vai mais ter essa cabeça de manga, porque a gente não vai encaixar a manga na nossa cava, ela vai entrar no braço. Então, lembra que eu cresci 15 centímetros no meu ombro? Vai ser essa medida que eu vou tirar daqui. Então, ó, 15 centímetros. E aí, se a sua medida ela bater ainda assim na curva da cabeça da manga, desce mais. Você precisa tirar essa parte aqui, tá? Dessa curvatura, ela não pode ficar. Os meus 15 ó, ainda foi abaixo, por isso que é bom medir. Então, esse aqui sai. É um modelo que facilita muito, né? Porque a gente não tem essa preocupação de curva de cabeça de manga que muito iniciante tem dificuldade. Continua marcando aqui quem é a parte da frente para você não perder a referência, tá? Porque a largura do centro da manga para uma cava é diferente da outra. Feito isso, a gente vai... Aqui, essa manga, como ela é base, ela tá batendo bem aqui, né? Bom, essa manga tá justinha, né? Porque é uma manga de base. Então, a gente também vai acrescentar volume nela. O comprimento total tá vindo aqui no punho. Daí, eu vou tirar 5 centímetros disso aqui, porque a gente vai fazer um punhozinho separado. Então, eu vou aumentar essa manga. Aqui a gente já tá interpretando o modelo para poder chegar no resultado, tá? Esse é um exercício importante que a gente trabalha dentro da Escola Daisy Costa Academy, nos cursos, para você conseguir visualizar um modelo e chegar no resultado dele através da modelagem. Então, essa etapa é a etapa de interpretação. Então, eu quero uma manga maior. Como que eu faço para chegar lá? Eu quero colocar esse efeito na minha peça. Então, é através da interpretação e das técnicas de modelagem, dentro de uma metodologia que funciona, né, que você vai conseguir chegar nesses resultados de fazer qualquer roupa que você quer. Bora lá então, ó, vou abrir o meio dessa manga. Lembra que a gente cresceu aqui essa parte do braço? Onde vai encaixar a manga, a gente cresceu para deixar aqui, ó, mais folgadinho. Então, a gente tem que cuidar dessa medida. Então, eu fiquei aqui com 20. Aqui a gente só tá com a banda, seria só isso aqui, ó, frente, por exemplo. Essa parte aqui do meio da manga, ela casa com o ombro, tá? Ela fica nessa posição aqui. Essa parte aqui já é de trás, ó, é a manga fechada. Então, a gente tem que ter esse cuidado, ó. Então, eu preciso crescer a minha peça para encaixar aqui, mas não crescer ao ponto de franzir. Crescer para encaixar. Então, você confere a medida que ficou aqui, de repente, se você não cortou maior. Ó, eu tô com 24. Ah, ó, detalhe. Importantíssimo. A parte do ombro, ela é maior. Então, ó, frente, eu tô com 20,5. Costas, como a gente tem um ombro mais alto, 24. Eu vou pegar a minha parte da frente. Eu já tinha passado cola. E vou colar aqui. Então, eu já vi aqui que do ombro frente para baixo é 20,5. Então, eu vou vir aqui e vou medir, ó. 20,5. Então, o meu novo meio daqui deslocou 2 centímetros à frente. Então, agora o meu meio já não é mais aqui, é aqui nessa nova linha. Então, eu reposiciono as minhas medidas. Então, é aqui, meio. Do ombro das costas, que é mais alto até o final, 24 que eu tenho. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Se eu colar aqui, eu posso colar aqui certinho nesse meio e só aumentar aqui para ficar 24. Daí eu vou ajustar essa minha medida que vai encaixar aqui no braço, porém o corpo da minha manga, ela vai ficar sequinho. Vai ter 2 centímetros de folga só, porque aqui eu tenho estrutura de base. Então, eu só aumentei esses 2 centímetros do meio aqui, não é isso que eu quero. Eu quero aumentar mais o corpo da minha manga a ponto de franzir o punho. Então, eu vou colar inclinado aqui, ó. A minha referência agora de meio é aqui. Eu dou uma inclinada para dar volume no meu punho, que eu vou franzir, e no corpo da minha manga. E aí sim eu venho com a medida certa agora. 24. Aí eu venho para cá. Aí essa inclinaçãozinha aqui a gente tira, tá? Dá uma leve arredondada aqui, para poder esse aqui encaixar certinho aqui. 24 é aqui, daí eu venho fechando, ó. Preciso fazer. Não era para ter feito essa linha aqui agora. Eu tenho que vir aqui, olha, e ver quanto que eu tenho de corpo de manga. Porque lembra que isso aqui vai fechar e a gente vai costurar essa parte nessa. Então, não pode estar maior. Então, vamos lá medir isso aqui. Tô com 36. Então, daqui pra cá eu tenho que ter 36 também. É aqui, ó.
Eu posso vir até com uma régua levemente curva, parte mais arredondada para o meio. Daí eu venho para cá, ó. Aqui a manga, a gente não pode deixar ela com essa assimetria, tá? Porque senão, quando a gente for costurar, ó, forçando encaixar aqui, ela vai torcer toda no braço. Então a gente precisa, ó, vou dobrar aqui no meio e vou casar aqui a parte de cima. Mas a gente vai ter que manter esse punho menorzinho. Não tem problema essa parte aqui ficar maior, porque realmente o meu ombro de trás é maior. Mas as laterais que vão se encontrar, eu preciso manter, tá? Então, ó, senão minha manga vai torcer. Vou ficar com um franzidinho um pouquinho menor aqui, mas não tem problema. Eu vou tirar isso aqui pra não ter problema depois. Agora ficou certinho. Então é assim que a minha manga tem que ficar, tá? Ó, tô aqui com a peça cortada e a costura, gente, é muito simples. A gente vai abrir aqui a parte das costas, né, o traseiro da peça. E eu vou unir pelos ombros e... só pelos ombros. Direito com direito. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou abrir a peça... E assim, ó, traseiro pra cá e as peças da frente pra cá, que tem a costura do ombro. Eu já vou posicionar, ó, já vou posicionar direito com direito. Eu dei um pique no lado da frente, lembra que eu não podia esquecer o lado da frente. Então eu casei o pique aqui, ó, do centro da manga no ombro, e aí eu já passo a costura. Aí, ó, preguei uma manga. É só colocar tudo direito com direito, fechar desde a manga, o punho, né? Toda a lateral. Essa lã aqui, essa lãzinha, ela não desfia, ela não fica soltando depois que corta. Então, vai ficar um acabamento bonito se você deixar só no fio mesmo. Não vai ficar ruim. Pronto, ó, fechei tudo de um lado. Porque a peça é muito grande, né? Aí fica meio bagunçado aqui. Agora aqui, ó, o outro lado, mesma coisa. Aqui é a costura do ombro. Vou posicionar a outra manga. E aí no corte eu já dei o pique, né? Do centro, de quem é a frente. Então fica tudo mais fácil. Aqui é só encaixar e costurar. Então aqui, ó, no punho, aqui tá a parte mais larga, né? Então eu vou dobrar aqui, ó, na parte menor, que é na largura. Porque aí, olha, eu já dobro avesso com avesso e já fica o punho. Olha que bonitinho. Já vai ficar pronto pra encaixar. Ó, deixei um pouquinho confortável, tá vendo? Não deixei extremamente apertado, não. Meço o tamaninho certinho do meu punhozinho. Sem apertar. Corto 2 vezes esse elástico. Aí eu venho aqui no punho, costuro o elástico no avesso. Já fiquei com o punho franzidinho. E aí nessa posição aqui mesmo, eu já venho aqui, olha, com o punho que tá preparado. E vou fazer esse movimento, ó. Vou colocar a minha mão assim. Na frente tá a dobra. Virado para mim tá as duas camadas abertas e a costura tá para baixo. Então eu vou posicionar na manga, no punho da manga, costura do punho com costura da manga, ó, segura assim, ó, e venho para dentro. E prontinho, só ajustar e costurar o contorno. Ó, o elástico preso, bem bonitinho, ó. Ah, bonito ficou, vai. Gostei? Vou repetir o processo no outro punho e vou decidir se eu vou fazer o acabamento na frente ou não. Ó, eu resolvi fazer o acabamento em toda a volta da peça. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou usar o aparelho de viés de 4 centímetros e aí eu cortei em todo o comprimento do meu tecido, ou seja, tenho 3 metros aqui, que aí vai me dar folga. Eu cortei com 4 centímetros também. E aí, eu tenho que dar um pique, para facilitar a entrada, eu faço um pique assim, ó. E aí, com o avesso para frente, eu tenho um vídeo aqui no canal já explicando como você usar aparelho de viés em qualquer máquina, seja na industrial, na doméstica, na reta,
tá? Tem um vídeo aí, vou deixar na descrição pra vocês. E aí eu vou colocar aqui, e eu tenho maior preguiça, gente, de colocar o parafuso e conectar aqui, porque o ideal é que seja uma máquina que não fique tirando o aparelho, sabe? Geralmente em fábrica, assim, em facção, é uma máquina que fica pronta pra o tempo todo passar viés. Então, como aqui eu faço tudo, né? Precisa de galoneira, bainha, uso uma agulha, uso 2 agulhas, não tem como o aparelho ficar fixo. Então, eu não coloco com a parafuso, eu coloco sempre com a fita, que é mais rápido. Então, eu vou colocar aqui e vou passar em todo o contorno, depois eu faço a bainha. Mas como eu falei, você pode deixar só no corte a fio, tá? Depois que eu acerto a posição ali do tecido passando bem na direção da agulha, eu firmo aqui para não sair. From a given disaster, speed away from the holy mind, pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on, but you got me good. You got me good. I keep on driving till it bends, still it feels like I pretend. Keep on driving.